Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e hoje nós vamos falar de responsabilidade do construtor sobre o enfoque do Código de Defesa do Consumidor. Para isso a gente convida profissionais especializados nesse assunto, que são profissionais do Garcia Advogados Associados. Hoje nós temos aqui a doutora Sabrina Moleta e o doutor Odilon Garcia Júnior, que todos já conhecem, né, do nosso programa, né, doutor? E a doutora também. Obrigado. Vamos falar então desse tema, doutor. Eu queria que o senhor fizesse uma rápida consideração sobre esse. Guaraci, obrigado novamente pelo convite. E o tema hoje, que é sobre essa responsabilidade civil dos construtores, o enfoque no Código de Defesa do Consumidor, é um tema bastante recorrente, né? Nós tivemos aí, vamos dizer assim, um boom de construção civil e dentro desse crescimento aparecem também, vêm junto os problemas. E na praia a gente vê muito isso nos condomínios, né? Que também, tem muito crescimento, né? Um grande crescimento. Em geral, né? E a nossa preocupação é de trazer uma informação no teu programa de como exercer esse direito quando aparece um vício construtivo. Nós temos aí marcos, né, dentro do Código Civil brasileiro e também temos um marco dentro do Código de Defesa do Consumidor. Importante que o telespectador entenda, né, quando ele tem que agir. Né? E é isso que a doutora Sabrina vai nos comentar hoje. Ok. Doutora Sabrina, qual é a discussão mais comum no judiciário sobre o nosso tema de hoje? Guaraci, muito se discute em demandas judiciais hoje em qual seria o prazo desse adquirente de imóvel para postular indenizações por eventuais vícios construtivos. Isso ocorre muito porque a lei civil, o Código Civil, traz um prazo. Todavia, esse adquirente, ele depara-se com cláusulas contratuais que trazem prazos de garantia muito inferiores do que possibilita a discussão. Ou seja, entra-se em confronto entre a cláusula contratual e o amparo legal. Esse é basicamente a discussão hoje em demandas judiciais sobre o tema. Doutora Sabrina, então qual é o prazo de garantia legal? Guaraci, o Código Civil, ele traz no seu artigo 618, a previsão de que o empreiteiro ou construtor, ele fica responsável pela solidez e segurança desse empreendimento pelo prazo de 5 dias. O artigo ainda menciona que, constatado esse vício, o proprietário do imóvel tem 180 dias para buscar essa indenização. Entretanto, a jurisprudência afirmou o entendimento de que esse prazo mencionado pelo Código Civil, ele trata-se de uma garantia legal. Ou seja, constatado, se no último dia desses 5 anos o adquirente constatou um vício, esse é o marco inicial para postular a indenização e não um marco final. Existe algum outro artigo que proteja o consumidor, doutora? Muito embora se saiba que existe essa previsão legal dos 5 anos pelo Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz o amparo através do seu artigo 27, mencionando que, sabendo-se dessa garantia de 5 anos, dentro desse período, se o adquirente constatar o vício, ele tem 5 anos para postulações em juízo dessa indenização que, porventura, venha por vícios construtivos. Portanto, exemplificando, um adquirente comprou o seu apartamento 1º de janeiro de 2010, constatou esse vício em 1º de janeiro de 2014, ele vai ter até 1º de janeiro de 2019 para postular essa indenização por algum ato que possua um nexo causal, ou seja, que possua vinculação com o dano que está suportando. Doutora, e quais são as vantagens da utilização do Código de Defesa do Consumidor nessas situações? O Código de Defesa do Consumidor, ele tem como formato a intenção protetiva, equalizar essa relação entre o fornecedor de serviço ou produto e o consumidor considerado mais frágil. Ou seja, a intenção sempre é igualar os desiguais. Sabendo-se disso, considerando que existem prazos maiores na legislação civil ou até matéria sumular,
Pela aplicação do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, existe a previsão da responsabilidade objetiva desse construtor, o que facilita muito a defesa dessa indenização, tendo em vista que o construtor responderá independentemente de culpa. Ou seja, constatado o vício, postulado em juízo, quem terá que comprovar que não agiu causando dano a esse adquirente do imóvel é o construtor e não o consumidor, considerado mais frágil nessa relação. Ok, nesse nosso Atualidade Jurídica de hoje a gente falou de responsabilidade do construtor sobre o enfoque do Código de Defesa do Consumidor. A gente sempre convida profissionais, como eu sempre lembro, doutor Odilon, que profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados, que são especializados nesses temas. E hoje a doutora Sabrina está conosco aqui para a gente confirmar isso, né? Isso é importante, Guaraci, né? Conhecer a temática, saber defender a aplicação do texto normativo correto, da legislação, caso, né? Por exemplo, mais benéfico aqui o Código de Defesa do Consumidor, na hipótese desse marco, né? E é isso, eu acho que é importante também informar o telespectador para que ele consiga também, vamos dizer, defender os seus direitos também. Né? Até porque a construção está em alta, né? A gente tem que levar isso para o telespectador, né? Com certeza. Ok, foi então a presença da doutora Sabrina Moleta e o doutor Odilon Garcia Júnior. Era isso por hoje, doutor? Era isso, Garcia. Vamos voltar a falar nesses temas aí, com certeza, né? Com certeza. Ok, obrigado a vocês. Vamos ao intervalo comercial e em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.